nosso último culto do ano, e como eu venho falando desde o começo de dezembro, é um ano, e os irmãos vão concordar comigo. Pelo menos eu acredito que vão concordar, né? Vem concordando. A gente falou que no mês de dezembro é muito comum as pessoas quererem ganhar presente, ganhar. E normalmente a vida dessas pessoas, ela engloba isso, ganhar. Ninguém quer perder, né? Só que a gente viu no sermão que na perspectiva bíblica, ganhar aqui nesse mundo, nessa vida, é perder. A gente viu isso. E aí no sermão seguinte, que também, o mês de dezembro, está cheio de pessoas, não só querendo ganhar e achar que a vida é só ganhar aqui, aí deseja muitas coisas para o ano que vem, aí entra na triste realidade de achar que por melhor que eles pensem, que eles desejem, tudo de bom para as pessoas, isso é a vontade de Deus, literalmente. Aí nós vimos que há uma diferença muito grande de pensamento positivo e de fé. Aí nós fomos lá para Hebreus, aí nós vimos uma definição bem pequenininha do que seria fé. Certeza e convicção. Lembra disso? Aí é errado a gente pensar positivo? Não. Tanto que eu disse para os irmãos, eu desejo tudo de bom para os irmãos. Mas são desejos meus. Que quando eu aplico, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que vai acontecer. Então, só relembrando os irmãos. O irmão está desempregado. Aí eu desejo para ele, irmão, que no 2025 você arranje um emprego. Você ganhe 20 salários. Só trabalhe de segunda a quinta. Está errado pensar isso? Não. Desejar isso? Não. Está errado é quando eu vou terminar isso e digo para o irmão, tenha fé, creia. Aí a pergunta que a gente viu que não deve jamais ficar sem resposta é, para quem está desejando isso? Você tem certeza? Não. Você tem convicção? Não. Então isso não é fé, isso é pensamento positivo. E o que seria fé? Então lá vai. Irmão ou irmã, eu desejo para você, no ano de 2025, que você cresça em fé, cresça em santidade. É um pensamento meu, um desejo meu somente? Não, irmãos. É do Senhor, não é não? Deus quer que a gente cresça em santidade, que a gente amadureça. Aí sim, eu posso dizer, creia, tenha fé. E esse fé aí é a sua responsabilidade de colocar em prática. Para você ter essa certeza, essa convicção, colocar em prática. Isso é fé. Isso é fé também. Você diz assim, irmão, se tudo der errado em 2025, eu desejo que você persevere. Tenha fé. Também é bíblico isso. O Senhor nos chama a perseverar. E o que Ele diz, Ele cumpre. Não é não, irmãos? Aí hoje, nós vamos falar também de esperança, que está muito atrelado à esperança do mundo. As pessoas desejam ganhar, mas não compreendem a maioria delas. Infelizmente, muitos cristãos não compreendem que a verdadeira vida do cristão, por incrível que pareça, por mais difícil que seja, quanto mais a gente perder aqui na perspectiva do mundo, mais a gente está ganhando a nossa vida com Cristo. Quanto mais a gente saber diferenciar o que é um pensamento meu, que eu não estou proibido de desejar, tá, irmão? Você pode pensar positivo. Você não pode comparar o seu pensamento positivo com fé. E atrelar isso à pessoa e dizer, ó, tenha fé. Ó, eu não sou Deus nem você. Para ter certeza e convicção daquilo que nós falamos vai acontecer. Mas tudo que o Senhor disse que vai acontecer, acontece. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito. E hoje, vamos fechar o ano falando sobre esperança. Que é o também que está muito em voga no mês de dezembro. A palavra das pessoas são muito esperançosas. Mas olha o que é que esse texto vai dizer para a gente. Que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas vivem exatamente isso aqui que Paulo está chamando a atenção. Vamos ler?
1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, um verso pequenininho, meus irmãos. Chega final do ano, as pessoas querem ter novas expectativas. Então as pessoas têm que estar cheias de esperança. Mas nós, como cristãos, nós devemos saber que o ganhar do mundo, o pensamento positivo que o mundo influencia e a esperança do mundo não é a que de fato nós devemos nos agarrar. Por isso Paulo deixa esse verso aqui importantíssimo para nós. Olha aí, meus irmãos. Preste bem atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tem uma versão que é mais, eu acho ela mais realista para definir esses infelizes. Talvez seja a sua. Miseráveis. Que o texto vai ficar assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Oremos, meus irmãos, para que o Senhor nos dê entendimento, aprofundamento nessa verdade. A esperança que a gente não deve se agarrar. A esperança que é limitada e a esperança que nos torna miseráveis. Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos aqui, Deus. Certamente, por Tua graça, Deus, nos trouxe até aqui para hoje cultuarmos o último culto do ano de 2024. Onde certamente nossos corações estão cheios de esperança para o ano que virá. Mas Deus nos ensina a viver a verdadeira esperança, a viver a verdadeira fé, a viver a verdadeira vida, Pai. Nos ajuda. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Abençoa cada um desses irmãos que aqui está nessa noite. Da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. Que a Tua palavra alcance os corações de cada um aqui. Que haja restauração, que haja renovo, fortalecimento, salvação no falar da Tua palavra. Que todos nós, Senhor, venhamos nos sentir privilegiados por mais uma vez, podemos cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra, ler a Tua palavra e agora ouvir a Tua palavra. Sê conosco agora, Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que a Tua palavra tem nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. É que eu te oro e te agradeço e te peço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, a esperança é um dos pilares. Lá em Coríntios mesmo, capítulo 13, vai estar lá, né? O amor, a fé e a esperança, né? O único que vai perdurar, vamos dizer assim, é o amor, que diz lá. Mas a esperança, indiretamente, ela vai se materializar quando nós estivermos lá, na eternidade. Até lá, como a gente deve viver aqui? A gente já aprendeu que quanto mais o mundo vai dizer para nós que ganhar é ganhar, a gente vai entender se é o mundo que está falando, então, na verdade, nós estamos perdendo. Quanto mais o mundo desejar coisas boas, viver em função dessas coisas boas, menosprezando, de fato, o que é fé, uma das coisas que a gente aprendeu é que a fé, ela não desconsidera o sofrimento, ela não desconsidera a dor, ela não desconsidera a angústia, nada disso. Enquanto o pensamento positivo, ele quer se fazer acreditar que se você pensar, as coisas mas não vão acontecer. Meus irmãos, só basta a gente dar uma olhada na Bíblia e ver como Cristo morreu. Na perspectiva humana. Foi bom? Não foi, irmão. Foi ruim. Mas na perspectiva celestial, ali foi um ganho. Foi não? Quando a gente olha para a palavra de Deus, o que os homens de Deus desejaram? O que é que eles desejaram? Morrer por Cristo. Isso faz sentido para o mundo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eles morreram por Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam ressuscitar. Essa era a esperança deles. Hoje, a esperança de muitas pessoas, para que a sua vida tenha sentido,
é o material. É aquela tríade, meus irmãos, que eu sempre tenho falado aqui. Segurança, estabilidade e o que mais, irmãos? O que mais, irmãos? Segurança, estabilidade e o quê? Essa é a esperança deles. Para o ano que vem, para o outro ano que virá. E tá aí, mal o ano acabou, os irmãos estão vendo aí, um monte de avião está caindo, né, irmãos? Você quer dizer para mim que as pessoas saíram desejando que o avião caísse? Não. Onde é que estava depositada a esperança delas? Na maioria delas, certamente, era nas coisas aqui desse mundo. Por isso Paulo nos chama a atenção. Que a esperança, meus irmãos, para nós, ela não é algo subjetivo. É algo objetivo. Como é que eu vou dividir o nosso texto aqui? É muito simples. Se você olhar para o texto aí, ó, é isso que você vai encontrar. Esperança limitada, os mais miseráveis. Então, quando Paulo fala de uma esperança limitada a esta vida, ele está se referindo a quê? Que se a fé cristã, porque está associada à esperança, se a fé cristã fosse apenas uma filosofia de vida ou um conjunto de boas obras, sem a perspectiva da eternidade, isso a faz finita. Insuficiente, irmãos. Por isso Paulo deixa isso muito claro aqui. E qual seria uma definição bíblica para a esperança? Já que esperança não é algo subjetivo, que eu penso hoje, que eu desejo amanhã, que pode acontecer ou não pode acontecer. A esperança ilimitada, que contrasta com essa aqui, a definição para ela é essa aqui, escute. A confiança, é isso que torna ela absoluta, eterna. Olha aí, escute aqui. A confiança de que, ao integrar os atos redentores de Deus no passado com as respostas humanas confiantes no presente, os fiéis experimentarão a plenitude da bondade de Deus no presente e no futuro. É nós olharmos para o passado, como Deus tratou os seus, que aqui eu chamo de fiéis, é olhar para o presente, como Deus tem tratado. Aí é mais fácil você olhar para si e ver como é que Deus tem te sustentado. É na esperança limitada ou na esperança ilimitada? Então veja bem, meus irmãos, quando a gente vai ler esse texto e a gente pensa nessa palavra esperança, na primeira leitura parece não ficar claro. Mas eu quero ler com os irmãos percebam isso. A palavra esperança, por que ela não é subjetiva? Porque ela não é, meus irmãos, uma coisa nem uma circunstância. Ela é uma pessoa. Por isso que os tradutores, quando foram traduzir, todos eles, sempre colocam nessa mesma fraseologia. Se a nossa esperança em Cristo. Ele não aponta para nenhum pensamento subjetivo. Ele aponta para uma pessoa. Pessoa. Assim como a nossa fé, como eu disse anteriormente, não é um salto no nada. Não é no escuro. É nas promessas de uma pessoa. Fé, certeza e convicção, como a gente viu, de fatos. Não é de coisa imaginária. Então veja bem, aqui Paulo está reafirmando isso. Se a nossa esperança em Cristo, e aí está falando para cristão, a grande maioria aqui, se limita apenas a essa vida, e aqui eu lembro Salomão, tudo seria vaidade, seria correr atrás do vento, meus irmãos. Esse é o ponto. O conceito de esperança limitada nada mais é, meus irmãos, que uma esperança ou uma expectativa sem fundamento eterno. É efêmera, é passageira. Entendeu? É semelhante a um desejo humano que carece de garantia. Lembra que eu falei anteriormente? Qualquer desejo meu que
que pode ser também colocado como uma esperança para você, que eu desejo um emprego para você, eu desejo aqueles que são doidos para casar e não casam, que você case. É um desejo, é um pensamento meu, também é uma esperança. Mas quando eu aplico, eu tenho certeza? Eu tenho convicção? Não. Então pode acontecer, pode não acontecer. Essa esperança que Paulo contrasta com a limitada é uma esperança que vai acontecer. Porque ela foi dita e foi prometida não para o filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus, quando promete as coisas, ele cumpre. Por isso Paulo deixa bem claro isso. E quando a gente vai ler Colossenses 1, de 3 a 8, aparece essa palavra esperança lá. E ela dá a ideia de reservada nos céus. Então, é uma esperança que é uma pessoa e essa esperança vai nos levar para onde essa pessoa está. Aí é que eu lembro aquele episódio que Jesus está pregando um sermão muito pesado em João, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne e tal, e as pessoas acostumadas a ver Jesus fazer milagres e maravilhas, não veem, e aí perdem a esperança. Que a esperança deles era nas coisas materiais, a esperança limitada. Eles começam a ir embora. Aí Pedro se levanta, Senhor, muda o discurso aí, faz alguma coisa aí. Ora, a esperança estava ali diante deles, encarnada diante deles, e eles queriam a esperança limitada. Foram embora. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro, meus irmãos? Quer ir também? Vá. Qual foi a resposta de Pedro? Para quem nós iremos? Não foi para onde? Para quem? Uma pessoa. Se só tu tens as palavras de vida eterna, a esperança ilimitada, a esperança que não falha. Esse é o ponto. 1 Pedro 1,3 fala de uma viva esperança. Qual a esperança que a gente tem que estar? Na viva esperança, que é a âncora, que é uma âncora, que ele compara com Jesus Cristo, que é a nossa âncora. Ele prometeu. Se eu fosse ilustrar isso, é como um pai que pega o filho pela mão e diz, vamos comigo. E a gente, quando é criança, que o pai segura na mão da gente, ele pode prometer o que for. Pode prometer o que for. A gente acredita naquela palavra. E a gente se permite ele segurar na mão da gente e a gente vai tranquilo. É uma esperança ilimitada, que a gente não vê vestígio nenhum de insegurança ou vestígio nenhum de que não vai acontecer. Não é assim, não? Quem já foi menino sabe. Né? E aqui eu lembro os irmãos, né? Eu contei, acho que essa ilustração aqui, quando eu ia atravessar a pista, né? Morria de medo de atravessar a pista, mas quando meu pai pegava minha mão, bora, mas rapaz, eu atravessava de boa. Né? Eu, quando era mais novo, né, que o Tiago nasceu, era pequenininho, eu prometia um monte de coisa para ele. Era pecado, né? Porque eu estava mentindo. Mas eu prometia. Ele via lá um ferrorama, um negócio caro. Pai, o senhor compra para mim? Eu digo, na hora, eu compro. Eu vou comprar, o papai vai comprar. Ele acreditava. Ele acreditava. Ia no shopping, via uma coisa, papai vai comprar. O menino acreditava. Tinha esperança. Não era limitada, pode ter certeza. E por que a gente cristão vacila? Confunde as esperanças? Confunde quem está propondo? Porque por trás da esperança do mundo que é limitada, meus irmãos, está Satanás. E por trás da esperança ilimitada está o nosso Senhor Jesus, meus irmãos, que não deixa e não falha em nada do que ele promete para nós. Então, quando a gente olha para esse texto aí, e ele diz isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, Paulo está querendo dizer, vocês acham que Cristo nos salvou para dar tudo que a gente só deseja coisa boa, né, irmãos? A gente não quer ter angústia, a gente não quer ser perseguido, a gente não quer ser pobre, a gente não quer ser feio, né? A gente quer tudo de bom.
Aí Paulo está dizendo, você acha que as nossas esperanças em Cristo se limita apenas aqui, nessa vida? E por que que Paulo está dizendo isso? Por que que Paulo trouxe esse questionamento aqui? É porque lá no tempo deles, primeiro século, eles estão sendo perseguidos. E ao mesmo tempo, estão sendo atacados por aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Isso é conversa fiada. Isso aí é uma tramóia de Jesus com os seus discípulos. Jesus era treinado nas magias. Ele passou um tempo no Egito. Então ele sabia fazer truques, iludiu as pessoas. Ele é uma pessoa boa de palavra. Ele tinha eloquência, iludiu. Aí Paulo, não. Aí quando a gente olha para o começo do capítulo 15, olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio de vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Aí o que ele vai dizer agora? Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a esperança ilimitada, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, a palavra de Deus. E para não deixar nenhuma dúvida, Paulo dá aqui de historiador. Ele vai dizer assim, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois disto, foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está dizendo, não confunda as esperanças. A nossa esperança está atrelada à obra de Cristo, a morte e a ressurreição. Então, se vocês... A abelha, é? Pois a abelha amaldiçoada, rapaz. Se vocês desacreditarem nisso, vocês vão viver essa esperança limitada. Repito o que Salomão disse. Aí é correr atrás do vento. Se não existe nada acima do sol, a vida é só aqui. E olhe que Salomão viveu uma vida que a maioria das pessoas hoje gostaria de viver e buscam para viver, não é? Era a vida, aquela era a vida. Aquela era o maior desejo realizado. Aquilo que era esperança. Salomão vai dizer que não. Um homem muito rico, um homem muito famoso, um homem muito inteligente, um homem de posição incomparável. Mas no final, ele diz, temer a Deus. E aqui é um chamado a temer a Deus. É um chamado a entender, meus irmãos. Sem Deus, toda a esperança é limitada. Essas pessoas da qual Paulo está combatendo, que não acreditam na ressurreição, são pessoas que não creem no Senhor. Então, eles vão viver mesmo dessa esperança limitada. Eles vão achar que vida de verdade mesmo é só aqui. Que a segurança, a estabilidade, né, os bens, é aqui. Não tem outra coisa. Aí Paulo é categórico em dizer, sem a ressurreição, viveríamos iludidos e enganados. Vivendo de busca de prazeres, que hoje tem, amanhã quer mais, depois quer mais, quer mais, quer mais. A esperança se resume a isso. Por isso que nesse texto aqui, Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, meus irmãos, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, vamos aproveitar a vida. Por quê? Porque não faz sentido nenhum a gente viver uma esperança que é só para cá, que se limita aqui. A gente usar a pessoa de Cristo para fazer do céu a nova terra aqui agora, do jeito que está. Por isso que isso é preparando, meus irmãos,
para aquilo que parece uma ofensa. Eu não sei se é esse o desejo de Paulo, de ofendê-los. Porque, meus irmãos, é muito pesado a segunda parte. Mas Paulo se inclui, né? Ele vai dizer: somos as pessoas mais miseráveis. Então, Paulo usa aqui uma linguagem forte, meus irmãos, para enfatizar o contraste entre a verdadeira esperança cristã e uma esperança vazia. Uma esperança sem resultado. Ou seja, sem a ressurreição, a fé cristã seria inútil e os crentes seriam os maiores miseráveis. A ausência de uma perspectiva eterna, meus irmãos, para nós, se a gente perde isso. Mas o ponto aqui é que eu acredito que muitos crentes, eu não digo o mundo, que o mundo está perdido, mas muitos crentes maturos, eles não param para pensar. Eu acredito que são salvos, mas são imaturos, ao ponto de não saber diferenciar a verdadeira esperança da qual tem que buscar a viver. É uma coisa bem racional. Apesar de a Bíblia ser a palavra de Deus, espiritualmente nós somos fortalecidos, mas o racional não impede o espiritual não impede o racional. Os dois têm que andar juntos. Se for para os extremos, vira um legalista, ou então vira sei lá, um místico, né? Procurando sensações. Tem que andar junto. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós nos tornaríamos, ou nós seríamos, melhor dizendo, mais miseráveis do que os incrédulos, nós que temos a salvação. O que Paulo está dizendo aqui, se você não entender, é o seguinte, ó, o mundo não tem Cristo. O mundo não acredita na ressurreição. Quando eu digo mundo, muitas pessoas. Não estou dizendo todas, muitas pessoas. Então eles vivem essa esperança. Então para eles está tudo beleza. Agora, você que é crente e se deixa influenciar por essa esperança, você que tem a verdadeira esperança e vive como se não tivesse, Paulo está dizendo, você é um miserável. Para não chamar de louco, imbecil, burro, entendeu? Eu vou ilustrar isso aqui para ver se você sente o impacto. Você conhece uma pessoa que ele é filho de um homem rico. Tem muitas propriedades. Um homem rico. Mas ele vive como um mendigo. Não se veste bem, não come bem, não usa o recurso que o pai tem para a saúde dele. Ele vive como? Miseravelmente. Aí você olha para uma pessoa dessa e diz, rapaz, sem noção, tantos por aí querendo ter essa vida, querendo ter essa esperança, tantos que buscam viver isso. E ele tem, e ele não vive. Aí você passa numa favela e vê um miserável, aí você diz, esse aqui não é assim não? Esse aqui é muito mais miserável. Porque ele tem e não usufrui. Paulo está dizendo isso. Se a nossa esperança em Cristo se limitar aqui a emprego, a casamento, não estou dizendo que isso é ruim, estou comparando. Na comparação, você é um miserável. Se a sua fé em Deus, se a sua esperança em Cristo é que você sempre seja o primeiro, que tudo que você for fazer seja um sucesso, que o sofrimento e a angústia passe longe de você, que você case, se for homem com a mulher mais linda do mundo, se for mulher com o homem mais lindo do mundo, mais rico. Se você vive isso, acreditando nisso, trabalhar na melhor empresa do país, passar no melhor concurso para se sentir seguro, estável, essa esperança não te traz estabilidade nem segurança. Ela é passageira. Aí Paulo diz, se você vive isso, e quantos cristãos não estão assim? Quantos cristãos, chegou o mês de dezembro, aí emenda no trabalho, é hora extra, é mais hora extra, é mais hora extra, é mais hora extra, aí ele fica naquela, não, porque eu preciso cuidar da minha família. Eu lembro num sermão, há muitos anos atrás, que eu preguei, que tinha um irmão aqui.
vez em quando, como é o meu costume, né? Saio para conversar com os irmãos. Às vezes eu vou tomar um café, às vezes eu aproveito uma caminhada, né? Vamos caminhar comigo e tal. E nesse dia eu estava caminhando com esse irmão e ele estava angustiado, ou seja, estava sem esperança, estava atribulado. Eu disse, o que é que tu tem, rapaz? Não, estou preocupado com as minhas filhas, as filhas dele pequenininhas. E ele trabalhando só condenado, e uma das coisas que eu chamei a atenção é isso, rapaz, você tem que estar mais presente na igreja. Se você não vier, as suas filhas não vêm. Se as suas filhas não vêm, elas não vão crescer ouvindo o evangelho. Quando elas ficarem maiores, elas não vão querer ficar na igreja. Não, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que guardar o dinheiro para a faculdade delas. As meninas pequenininhas, ele já trabalhando, fazendo hora extra, 2 trabalhos, às vezes 3, para adquirir o recurso. Onde ele acreditava que aquilo era a esperança para confortar o coração dele, que as filhas iam ter o dinheiro, se não passasse, né, numa faculdade pública, ele ter como pagar. Olha a loucura, irmãos. Nós somos facilmente. Eu digo porque nós lutamos com isso, e eu luto com isso. Quem é pastor de igreja, né, como eu já disse para os irmãos aqui, se eu fosse realmente me abraçar com a esperança do mundo, e eu não tivesse a confiança na certeza do Senhor, meus irmãos, eu era um desesperado. 50 anos, não tenho um fundo de garantia, não tenho nada. Não tenho plano de saúde, não tenho nada. Se eu sair daqui e der um treco e ficar gago, os irmãos não vão me querer nem a pau aqui. Entendeu? Se eu ficar troncho, manco. Nenhum daqui. Não, pastor, a gente ama o Senhor. 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não vai aguentar, não. E aí, se eu pensasse nisso, meu Deus, então eu vou fazer um negócio aqui por fora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí, por isso que eu digo, irmãos, quando eu estou pregando, é para mim também. É Deus dizendo, segura aí. Eu te dei a vida, não foi? Foi. Eu te salvei, não foi? Foi. Vai perder a confiança agora? Vai perder a esperança agora? Hein, irmãos? É isso, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. E nós não estamos passando por o que ele estava passando. Sendo atacados e perseguidos por acreditar que Jesus ressuscitou. Só para você entender, é como se aqui agora, em Fortaleza, nós estivéssemos sendo agredidos. Olha, esse povo aí da igreja bíblica, esse pessoal da Batista, da Presbiteriana, eles ficam dizendo que esse tal de Jesus ressuscitou coisa nenhuma. Ficam pregando mentira. Morreu, acabou. E aí a gente tendo que acreditar. E o mundo dizendo, acabou. Vai viver os prazeres. Deixa de ser imbecil. Vai buscar os prazeres no limite. Por isso que Paulo diz na continuidade. Então vamos comer, vamos beber. E vamos fazer a festa. Aí eu implico aqui para os irmãos o seguinte. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou dizer. Sem a esperança em Cristo, meus irmãos, que é a nossa esperança, mesmo os momentos mais felizes seriam passageiros e sem propósitos. A verdadeira alegria está em saber que nossa herança é eterna e está segura em Deus. Deus é tão bom que por mais que a gente fale em não saber identificar qual é a esperança que a gente tem que se agarrar, Deus proporciona. Emprego bom, casa boa, saúde, Deus proporciona. Mas a gente não pode viver como o mundo pensa. Tá bom aqui. Aqui, meus irmãos, é só um vislumbre. As coisas boas que acontecem nesse mundo aqui, meus irmãos, é só um vislumbre do que será quando isso aqui for tudo transformado, novos céus, nova terra, quando de fato, literalmente, Jesus estiver reinando, meus irmãos. Você já parou para pensar nisso? A gente gosta de sonhar. Mas vamos sonhar os sonhos de Deus, né? Tem até uma música assim, mas lá o contexto é outro. Sonho de Deus é a palavra aqui. Sonhar o que Deus quer para nós. O que Deus deseja para nós. É nos reunir com Ele na eternidade. É para essa esperança que a gente tem que estar olhando. Vivendo essas aqui, não é para você sair daqui, então não vou mais trabalhar. Aí vai ler Tessalonicenses. Não, você tem que trabalhar. É a questão de qual grau de importância você está dando. Entendeu? É a sua parte, a sua responsabilidade, mas você entender que Deus é soberano. É você saber dosar a coisa.
Como eu costumo sempre dizer aqui, dia de domingo é o culto que vem mais gente. Normalmente as pessoas não trabalham. Na semana, as pessoas estão trabalhando, né? Tem pessoas que têm um turno diferente. Mas você que é cristão, você não pode se acomodar. Você tem que lutar. Quanto mais você estiver na comum dos irmãos, mais a sua fé, a sua esperança vai ser fortalecida. Menos você vai ser influenciado pela esperança do mundo. Porque, meus irmãos, hoje, antigamente era só a televisão. Hoje é o celular. E quando o celular surgiu, você tinha que clicar alguma coisa. Hoje a desgraça, se você pensar, ele já sabe. Entendeu? Você pensa em alguma coisa, ele já aparece para você. Entendeu? Somos direto bombardeados com esperanças para cá, para cá, para cá. E Paulo está dizendo, se a gente descrer que Jesus morreu, ressuscitou, foi, mandou seu Espírito e disse para a gente que ele vai voltar, João 14, nós cantamos aqui, que ele vai voltar para nos buscar, nós temos que olhar para a esperança do mundo através da esperança de Cristo, que é o próprio Cristo. Entendeu, irmãos? Não é chamar o radicalismo, mas o amadurecimento. Como é que eu vou saber separar pensamento positivo de fé? É quando eu olho pela ótica bíblica. Aí eu vou saber pensar positivo e não colocar a responsabilidade sobre a pessoa, que ela tem que ter fé. Aí eu desejei um emprego para ela, desejei um casamento, aí chegou o ano, não aconteceu. Aí eu chego para a pessoa e digo assim, ó, porque você não teve fé. Isso é uma covardia, irmãos. Eu vou aprender e eu vou crescer a compreender que quanto mais eu estiver ganhando aqui, quanto mais o mundo estiver me aplaudindo, quanto o mundo estiver dizendo assim, ok, tá tudo beleza, eu concordo com você, você está perdendo a vida. Porque Jesus, quando chegou, e ele abriu a boca dele, pouco tempo, mataram ele. Estou desejando a sua morte, não. Eu estou querendo dizer que ser cristão é ser odiado pelo mundo. Jesus disse isso. Aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. É você estar numa sala de estar, não é? E em uma clínica, aí você vê alguém conversando. Ah, fulana engravidou aí com o namorado, mas o pai quer que ela tire. Ele está com essa esperança, né, de conseguir tirar essa criança, porque ela não tem maturidade para criar. Aí você está um crente lá ouvindo tudo isso. Aí você vai se meter? Não, você fica na sua. Mas se alguém lhe perguntar, não é não, se disser o não é não, aí pronto. Você não pode ficar calado. Não é não, não é não. Tem que ter a criança, um erro não justifica outro. A Bíblia diz que só Deus pode tirar a vida, Ele que dá, Ele que tira. Aí você pode acreditar. Que vão virar a cara para você, entendeu? Você vai ser visto como uma pessoa com a mente atrasada. Tudo isso. Então, meus irmãos, é muito simples de identificar. Entendeu? Ah, eu vou me matar de trabalhar. Não, não vou não. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Mas se tiver, calma. Cada dia o seu mal, a Bíblia diz. Eu não posso ser irresponsável. Mas também eu não posso achar que eu sou Deus. Que eu sei exatamente o que é que eu preciso. Você deveria saber. Que você precisa de Cristo. E mais nada. A esperança cristã nos capacita, meus irmãos, a enfrentar a morte com confiança, sabendo que ela não tem a palavra final. O mundo não gosta de falar de morte. Morte para o mundo, escute bem o que eu vou dizer aqui, ó. Morte para o mundo, acabou a esperança. Tanto que tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Né? Tem um ditado que diz? Mas, biblicamente, não é verdade. A esperança nunca morre. Porque a nossa esperança não são os nossos desejos, não são as nossas vontades, não são os nossos pensamentos positivos. A nossa esperança é uma pessoa, Cristo. Cristo não morre. Morre, irmãos? Não morre. Então, por isso, meus irmãos, que a nossa confiança é diferente. Tem que ser diferente do mundo. O mundo detesta velório. Tanto que alguns, e você deve estar vendo aí, tem alguns cemitérios agora que parece shopping. Né?
É um negócio assim bonito, rapaz. Eu vou conversar com os irmãos. A primeira vez que eu vi, deu vontade até de morrer. Porque é um negócio bonito, rapaz. Um shopping, aí bota no vasozinho, fica lá, e bota pra outra pessoa. Tem um cheiro, um negócio bonito, irmão. Sabe? O mundo quer fantasiar a morte. Só que a morte, ela simboliza o quê, meus irmãos? Simboliza pecado. Aquele cavar um buraco, botar a pessoa deitada. Aí por isso que o mundo tenta maquiar de qualquer jeito. Que o salário do pecado é a morte. O mundo tenta. A esperança dele é isso. Eu não quero ver, eu não quero aceitar. Aí o cristianismo não. A gente tem que lembrar, pelo menos uma vez por mês, um crente é obrigado a lembrar da morte se não morreu nenhum parente dele ou amigo. Onde é, irmãos? Na celebração da ceia. Os da Bíblia aqui é todo culto, né? Quando chega aqui e vê a cruz, é para lembrar, né? Para lembrar. Aí para nós o que é, irmãos? Olha que coisa louca, né? Para nós o que é, meus irmãos? A cruz, a morte. Esperança, não é não? Se Jesus não tivesse morrido, meus irmãos, qual seria o nosso fim? Se Jesus tivesse morrido, ele também não tinha ressuscitado, não tinha pago pelos nossos pecados. Então, vamos nos divertir, irmão. Vamos cair na gandaia. É isso que Paulo vai dizer mais na frente, quando você continua lendo. Vamos comer, vamos beber. Mas não. A esperança bíblica ela é diferente. Porque ela foi dita e foi vivida. E ela é uma experiência real na pessoa de Cristo. Aí o mundo não. O mundo quer disfarçar. Aí a Escritura vai e diz pra gente assim: é melhor estar na casa do luto do que na alegria. Olha aí, irmãos. É melhor estar na casa do luto do que na alegria. Salomão, o homem mais sábio do mundo. Dá de 10-0 nesses coach aí. 100-0, 1000-0. Ele disse isso. Por que Salomão disse isso? Porque a esperança dele, ele experimentou todas as coisas mais maravilhosas que um ser humano pode experimentar, meus irmãos. Salomão, Davi e tantos outros experimentaram. Mas ele viu que a verdadeira esperança. Jó também viu que a verdadeira esperança. E olha que Jó não tinha nem ensinamento de ressurreição, nem nada. Não tinha a Bíblia, né? Não tinha uma igreja para ir. Mas Deus disse, era um homem íntegro. Com a pouca informação que ele tinha, a esperança dele estava. E onde foi que a esperança dele, de fato, foi amadurecida nele? Não foi com coisas boas. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Mas ele termina dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Não é não? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele viu a esperança. Então, meus irmãos, vai terminar o ano, eu desejo tudo de bom. Eu não vou desejar, e a Bíblia também não manda a gente desejar nada de ruim para os irmãos, não. Eu não vou aqui dizer, eu quero que você perca o emprego para você se aproximar mais de Jesus. Que se você não vier pelo amor, você não vem pela dor. É outra mentira. Porque tem gente que, com a dor, não volta para Cristo. Porque não é obra de homem, é Deus que tem que tocar, entendeu? Então o homem vem. Quando Deus quer, o homem vem, não tem jeito. Então eu não vou desejar para você nada disso. Vou desejar tudo de bom para você no ano 2025. Mas você deve saber que, por melhor que seja o meu desejo, essa não é a esperança que você tem que se agarrar. Só pode ser se eu falar que o meu desejo é o desejo de Deus. Aí sim, pode colocar sua fé, pode colocar sua esperança. Então, o que é que eu desejo para os irmãos? Que a sua esperança seja em Cristo e não se limite a essa vida. Um comentarista diz o seguinte: sem a ressurreição, ou seja, sem a esperança de Cristo mesmo, os cristãos seriam os mais miseráveis porque enfrentam mais aflições que os incrédulos. Deus disciplina seu povo e permite sofrimentos para moldá-los, enquanto os incrédulos desfrutam de prazeres temporários.
Além disso, na época de Paulo, ser cristão significava perseguições, riscos iminentes. Então, resumindo, como seria a vida de um crente se ele vive nisso aqui que Paulo está condenando? Numa esperança limitada. 4 coisas que eu vou dizer agora. Primeira delas, se você, até hoje, nunca parou para pensar se você estava vivendo a verdadeira esperança em Deus além do tempo, então é sinal que você está vivendo a esperança limitada em Cristo aqui nesse mundo. Você está correndo na mesma intenção, no mesmo desejo de todas as coisas, sejam elas materiais, sejam elas físicas, ou sejam elas emocionais. Se você está gastando toda a sua força buscando essa esperança em Cristo aqui nessa vida, então presta atenção. Primeira das coisas, o cristianismo que você está vivendo é uma ilusão. Por quê? A fé cristã seria baseada em uma mentira. Mesmo que a vida cristã proporcionasse alegria, seria uma alegria ilusória, construída sobre algo inexistente, o que é digno de compaixão. A vida cristã seria uma ilusão. A alegria cristã não seria verdadeira, mas um engano. Viver sob a ilusão é indigno, mesmo que pareça trazer felicidade. Então perceba, você chega em casa hoje, aí você vai ver aí, ou nas redes sociais, ou na televisão, um monte de gente aí vai passar a virada do ano em hotel de luxo, 5 estrelas, aí boate, um monte de coisa, aí você que é crente. Aí você pensa assim, né? Deveria pensar, vai sair tudo ilusão. Porque quando Jesus vier, o que ressuscitou, aí é aquele que tem uma esperança além daqui, né? Quando Jesus vier, eles vão perceber que essa alegria, esse prazer, toda essa ostentação vai perder a graça. Aí Paulo está dizendo que quando a gente vive como eles vivem, a gente é mais miserável do que eles. Que a gente tem a verdadeira esperança e vive como se não tivesse. Ou seja, a gente está vivendo uma ilusão. Em outras palavras, então deveria viver como o mundo vive, de fato. Se não crer numa esperança além dessa vida. A segunda coisa, que essa é sofrimento, irmãos. Sofrimento. Escute. A vida de sacrifício de Paulo e outros cristãos seria fútil ou inútil. Os sofrimentos suportados por amor a Cristo não teriam propósito se a ressurreição não existisse, se essa esperança não existisse além dessa vida. Muitas vezes, nós sofremos deliberadamente. Um crente está no trabalho, e aí, de repente, ele descobre que tem lá um movimento que está fraudando o trabalho. Aí ele, por ser cristão, mas um cristão imaturo, ele olha para aquela coisa ali e diz, não vou ficar mais aqui. Aí ele pede para sair, ele vai sofrer a perda do emprego. Aí Paulo está dizendo, se você não crer numa esperança além disso aqui, então, é em vão isso aí. Para que sofrer? Para que morrer por Cristo? Se a esperança nele é só para cá. Para que morrer? Se não tem promessa além da vida. Para que se sacrificar? Para que se colocar em situação constrangedora? Lembra do consultório? Não? É isso mesmo. Para que eu vou discutir e brigar? Se eu creio nessa mesma esperança? Eu já vi crente dizer assim, a questão do aborto. Só os ricos que abortam? Pobre deveria ter a mesma oportunidade de abortar também. Eu digo, o problema não é isso. Está matando, o pobre e o rico está matando. Não é porque um faz, o outro vai ter o direito de fazer o errado. Entendeu? Perceba isso. Terceiro. Primeiro, seria em vão viver o cristianismo. Seria em vão sofrer. E pecado, meus irmãos, perdi o sentido. Perdi o sentido. Então, por que eu não vou pecar? O que é que vai me restringir? Se a minha esperança em Cristo se limita só a essa vida?
Eu vou para a igreja e tudo, mas no fundo eu não acredito nesse negócio de ressurreição, não. Tem um monte de pastor já dizendo isso. Entendeu? No fundo, a vida é só aqui mesmo. Aí outros, né, mais bondosos, dizem, no final, todo mundo vai ser salvo. Não tem essa não. Quando chegar lá, Deus não é como a gente, não. Deus não guarda rancor. Aí esse pessoal não lê, né? Os profetas maiores e menores. O Deus de amor que está lá, hein? Que a gente viu aqui. Não é? Então, para que pecar? Vamos. E outra coisa. Agora, perante Deus. Se Deus criou tudo isso e veio aqui nesse mundo para morrer e está dizendo para a gente pregar, ele ressuscitou e a gente está dizendo que não crê nisso, não acredita nisso, a gente está dizendo que Deus é mentiroso e que nós somos falsos, que nós estamos ensinando uma coisa que nós não acreditamos. Nós somos mentirosos. É isso que Paulo está dizendo. Em 3 frases aqui. A vida cristã perde um significado, os sacrifícios tornam-se irracionais, a mensagem cristã torna-se uma falsa profecia, merecendo condenação. Então, quando você olha para esse pequeno texto aqui, é isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a vida cristã perde o significado. Porque os sacrifícios tornam-se irracionais. E a mensagem cristã torna-se uma falsa profecia, merecendo condenação. Estou indo para a conclusão, meus irmãos. O meu desejo aqui, com esses 3 sermões que eu fiz no mês de dezembro, é para que nós entremos mais certos e absolutos de que teremos um ano parecido, igual ou pior do que o 2024. Mas sendo parecido, sendo igual, ou sendo pior, ou sendo melhor, nós não devemos achar que a nossa esperança em Cristo, que é a nossa fé, que os nossos desejos são só para aqui e agora. Fazendo a ilustração com o Antigo Testamento, nós somos a igreja, o povo de Deus, que Deus tirou do cativeiro, da prisão do pecado, das garras de Satanás, como diz Efésios. Estavam mortos os nossos delitos e pecados, nosso Egito. O Senhor tirou a gente de lá com a promessa de estar com Ele. Até lá, meus irmãos, a gente tem que viver uma vida na verdadeira esperança. Uma vez eu lendo um livro, um autor falando sobre morte, aí tinha uma imagem de uma lápide. Uma lápide. Aquilo que fica lá no túmulo da pessoa que morre. E normalmente na lápide, ela tem a data de nascimento, aí aquele tracinho, chama um hífen, aquele tracinho, um hífen, e aí a data do falecimento. Aí ele disse assim, normalmente as pessoas olham para isso aí, e eles só veem os números. A data que nasceu e a data que morreu. Mas ele diz, o mais importante nessa placa, nessa lápide, é o hífen. O hífen, né? Hífen. E o que é que ele representa? O hífen. O que é que ele representa? Hein, irmãos? É a vida, né, não? Ali no meio? É a vida. Aí esse é o ponto. Que vida foi essa? Onde essa vida estava ancorada? Na esperança do mundo, que é passageira. Ela produz coisas boas? Produz. Mas ela é passageira. Ou é a eterna? Aqui é uma pessoa. Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu para levar os nossos pecados, mas para nos dar uma nova vida. Uma vida nele. Então, no meu túmulo, no seu túmulo, na placazinha lá, no nosso lá, as pessoas têm que olhar e ver que a nossa vida foi uma vida com Jesus, em Jesus. Mas não só aqui para a eternidade. Essa esperança do qual eu tenho falado para os irmãos aqui, é uma esperança que não acaba, meus irmãos. Não, pastor, mas lá em Efésios não diz que vai ficar só amor, mas ali é na percepção terrena, de sentimento. Aqui, essa esperança que eu falo é uma pessoa.
Então, quando nós chegarmos na eternidade, e essa foi a esperança de Paulo, essa foi a esperança de todos os homens que morreram, que sofreram coisas absurdas, inimagináveis. E por que eles aguentaram tudo isso? Porque a esperança deles não se limitava em Cristo apenas, na vida que eles estavam vivendo ali. Elas iam muito além. Um crente maduro, meus irmãos, é um crente que vê além. Por isso que eu disse que esperança está ligado à fé. Essa esperança que eu estou falando é fé, certeza e convicção. Então, para encerrar, 3 coisas aqui. Eu vou ser bem literal, tá, irmãos? A ressurreição, que é a prova que Jesus morreu e ressuscitou, é a nossa esperança maior. É a base do nosso caminhar. É o que dá sentido, meus irmãos. A gente vinha aqui todo domingo, toda quarta, às vezes no sábado, né? É o que dá sentido à vida da gente. A gente acordar de manhã, ler a Bíblia, meditar, fazer o nosso devocional. É isso que dá sentido. Sem a ressurreição, sem essa esperança, a fé cristã seria limitada a esta vida, tornando-se vazia, sem propósito eterno. Isso transforma a esperança em mera ilusão, pois a verdadeira esperança cristã está fundamentada na promessa de vida eterna e na vitória sobre a morte por meio de Cristo. A fé cristã transcende o presente. A esperança cristã não se restringe aos benefícios terrenos, mas projeta-se na eternidade. Ela é objetiva e garantida pela obra redentora de Cristo, por isso que ela é ilimitada. Sem essa dimensão eterna, os sofrimentos e sacrifícios enfrentados pelos cristãos seriam inúteis e desprovidos de significado. A esperança cristã molda a vida presente. A verdadeira percepção da esperança cristã nos torna crentes maduros. Por quê? A certeza da ressurreição, a certeza dessa esperança transforma a maneira como vivemos hoje, capacitando-nos a enfrentar tribulações e a morte com confiança. Sem essa esperança, os cristãos seriam os mais miseráveis, mas como ela encontra força e propósito para perseverar na fé, certeza e convicção, aguardando a plenitude da salvação. Qual é a plenitude da salvação, meus irmãos? É quando nós estivermos, de fato, de uma vez por todas, livres da presença do pecado. Fomos livres do poder e da escravidão, mas da presença ainda não. Essa é a esperança. Então, uma ilustração final. A fé do mundo, os pensamentos do mundo, a esperança do mundo, meus irmãos, é como um balão. Um balão. Você conhece um balão? Ele vai subindo, chega às mais altas alturas. Mas não tem o controle dos ventos, do clima. Não há certeza e convicção de que esse balão vai ficar nessas alturas eternamente. Agora, se esse balão, com os pensamentos de Deus, com a certeza e convicção de que a Bíblia nos chama a viver, a fé, com a esperança além dessa vida, se esse balão está ancorado na pessoa de Cristo, meus irmãos, esse balão aí jamais vai ser destruído. Esse balão jamais vai explodir, porque esse balão está seguro naquele que prometeu, e não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu encerro aqui uma citação de coloquei aqui, mas não entrou. Felizmente, irmãos. Citação tão bonita. Acho que o meu computador aqui não atualizou e... Tá aqui, achei. Tá aqui. Do livro Disciplinas Espirituais, de Donald S. Whitney. Ele vai começar a sua citação citando Jonathan Edwards. Ele diz assim, ó. Aqui eu acredito que resume tudo que eu falei. Se você não entendeu nada, agora você entende. Ó Deus,
Palavras de Jonathan Edwards, puritano. Ó Deus, cunhe a eternidade em meus glóbulos oculares, em meus olhos. Aí o autor do livro, com isso, ele vai agora dizer o seguinte: imagine como seria diferente a forma como gastamos o nosso tempo e fazemos as nossas escolhas na vida se víssemos tudo da perspectiva da eternidade, da verdadeira esperança, que não se limita só aqui. Aí palavras minhas, tá, irmão? Boa parte do que parece vital agora, de repente se tornaria trivial. E muitas coisas que ficam regaladas à coluna, quando eu tiver mais tempo, da nossa lista de prioridade, rapidamente assumiria uma nova e dramática importância. Uma vez eu disse aqui para os irmãos, a gente quase não vê mais, né? Se pregar sobre a volta de Jesus, se pregar sobre a eternidade, novos céus, nova terra. O mundo hoje chegou tão forte na sua influência dentro das igrejas, que hoje fica difícil você identificar o que de fato é uma igreja e o que é um encontro social ou uma palestra, sabe, motivacional. Eu sou grato a Deus por ser uma de muitas poucas igrejas que ainda pregam. Que nós continuemos assim, dizendo para o mundo que a verdadeira esperança nós a temos. O mundo não tem. E só tem um jeito desse mundo ter a verdadeira esperança. É se ele se dobrar e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E ninguém fará isso se não olhar para os seus pecados e sentir que ofendeu a Deus. Então eu digo, irmãos, examine sua vida. Sua esperança está limitada a este mundo ou está firmado na certeza da eternidade de Cristo? Pense nisso. Pense nisso. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos dê um ano, mais um ano cheio de esperança, mas não limitado a esta vida, meus irmãos. Oremos. Senhor, graças te dou por esse tempo, por esse momento, onde